Meus irmãos, mais uma vez, quero agradecer também, em nome do Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Itajaí, a essa amada igreja que completa 65 anos, por todos os investimentos que os irmãos têm feito em missões, com projetos de plantação, mas também o pastor Eduardo comentou vários missionários, né? E louvado seja Deus por isso. Então, em nome do Conselho, agradecemos, assim, de forma mais específica, a parceria em um dos nossos projetos. Então, só lembrando, vocês estão lá, tá bom? Vocês estão lá. Vocês estão conosco lá. E quando vocês estiverem na região, como eu disse pela manhã, serão muito bem acolhidos e poderão também conhecer o campo que vocês apoiam. Então, vocês estão plantando uma igreja lá em Santa Catarina. Vocês plantam aqui, mas também plantam lá. E a gente agradece e louva a Deus para os irmãos entenderem que o reino do Senhor, ele extrapola qualquer barreira, né, geográfica. E por isso a gente se alegra com tudo isso. Meus irmãos, nesta noite eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus, mas eu vou fazer algo diferente aqui, tá bom? Estão preparados? Vou fazer um teste com vocês. Pode ser, pastor? O pastor é professor também, né? Então, é o seguinte, eu irei aqui iniciar a leitura do texto. Vocês não sabem qual é o texto ainda, mas vocês terão que adivinhar o texto, tá bom? Adivinhar não, vocês vão ter que falar assim, isso aí eu já li. Uma igreja bem doutrinada, que conhece a Escritura, tem alguns irmãos aqui que já leram 10 vezes a Bíblia, 20 vezes a Bíblia, então esse é o momento. Estão preparados? Tem alguns que já estão com o celular, assim, fala que eu já vou olhar aqui. Não faça isso não, tá bom? Você vai pensar, tal, e procure na sua Bíblia, tá bom? Então vamos lá, vou começar e vamos ver se os irmãos estão preparados mesmo aí para encontrarem a passagem bíblica. Diz assim o texto: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando. E aí? Alguém? Opa, Tito, está indo bem aí, ó. Tito. Só o pastor não pode responder, não. Seminarista também não pode, não. É Tito 2, versículo de número... isso daí. Pontinho positivo aí para os irmãos que responderam, tá bom? Então, abra sua Bíblia lá em Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11 a 14. Assim diz então, meus irmãos, a palavra do nosso Deus, Tito 2, versículos 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Senhor Deus, nos abençoe, Pai, mais uma vez, na exposição da Tua Palavra, que o Teu Espírito nos conduza e que o nosso coração seja boa terra para receber a boa semente e que essa semente frutifique. É o que lhe pedimos, Pai, no nome precioso e santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de entrarmos aqui diretamente no texto bíblico, eu quero apresentar de forma bem breve a moldura que envolve essa preciosa carta, né, que faz parte aqui, né, das epístolas pastorais, a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito. E eu quero destacar 4 fatos de forma bem resumida. Primeiro fato, conforme o capítulo 1, versículo de número 5, Paulo e Tito estiveram lá na ilha de Creta. E ali eles trabalharam na expansão e no fortalecimento das igrejas
lá naquela ilha. Aquela ilha que pertence ali à Grécia, né, que está localizado no mar Mediterrâneo, a maior ilha da Grécia. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, o apóstolo Paulo partiu da ilha de Creta, mas ele deixou Tito, seu companheiro, cooperador, é assim que Tito é chamado, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, cooperador e também companheiro, e Tito permanece ali para seguir a missão, organizar aquela igreja, ou aquelas igrejas que estavam sendo estabelecidas na ilha de Creta. Terceiro fato, a ilha de Creta era uma espécie assim de ilha dos prazeres pecaminosos. Era uma ilha recheada de imoralidade, promiscuidade e muita idolatria. Além disso, a igreja de Creta, ou as igrejas de Creta, elas também sofriam pressão por parte dos falsos mestres judaizantes, que estavam ali desviando a igreja, conforme o capítulo 1, versículo 10. Então, era um problema, e um problema sério, que a igreja enfrentava com a partida de Paulo. Pois bem, o apóstolo Paulo, então, escreve essa carta, ali entre os anos 55 e 60, com o propósito de instruir o reverendo Tito, né, que cuidava daquelas igrejas em várias áreas. E dentre essas áreas, Tito ele foi instruído acerca da organização, da liderança da igreja. Ele vai falar aqui sobre presbíteros, da importância ali de considerar o caráter e os dons para aquele que vai exercer o presbiterato. Mas também o apóstolo Paulo fala sobre como eles deveriam se posicionar no combate aos falsos mestres. E Paulo também expõe aqui a maneira como aquela igreja deveria viver naquele contexto de imoralidade, ou seja, como eles deveriam viver numa sociedade extremamente contaminada pelo pecado, como era possível isso, né? Essa nova vida num contexto de muita imoralidade. Ele vai mostrar como isso é possível. E o foco aqui, meus irmãos, do capítulo 1, versículos 11 a 15, é exatamente esse. No capítulo 2, versículos 1 a 10, ele fala acerca de várias classes de pessoas, e agora ele vai mostrar como é possível viver plenamente a vida cristã neste mundo pervertido. E talvez essa seja uma boa pergunta para iniciarmos aqui, então, a nossa exposição. Como é possível vivermos de forma piedosa, santa, justa e íntegra, mesmo inseridos numa cultura extremamente pervertida e pecaminosa como a nossa? A grande pergunta é, será que isso é possível? Será que eu consigo manter a pureza do meu coração, dos meus atos, nas minhas mãos, mesmo numa sociedade tão impura, tão contaminada pelo pecado? E a resposta é sim. Sim. A vida cristã, meus irmãos, ela é possível nesse mundo caído e pecaminoso, ou viver a vida cristã de forma plena. É possível sim, mas essa vida cristã plena, ela só é possível por causa da manifestação da graça de Deus. Pense nisso. A sua conduta cristã, o seu testemunho cristão, a sua ética cristã, o seu amor cristão, tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você faz como servo de Deus é por causa da manifestação da graça do Senhor. E nós falaremos nessa noite sobre a graça do Senhor. E como essa graça nos salva, como essa graça nos educa, como essa graça inspira em nós esperança, como essa graça nos resgata e nos traz a verdadeira identidade. Então vamos voltar o nosso olhar para a palavra de Deus, e eu quero começar aqui com o versículo 11, falando da graça que nos salva. E esse é o primeiro ponto do sermão. O apóstolo Paulo diz no versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça exerce poder, trazendo salvação. Veja, nós podemos viver plenamente a vida cristã nessa sociedade recheada de imoralidade, perversão, injustiça e idolatria, porque a graça de Deus, ela se manifestou, e ela se manifestou objetivamente por meio da vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo.
mas ela também se manifestou internamente, por meio da obra do Espírito Santo em nosso coração. Essa graça se manifestou quando o Espírito Santo aplicou aquilo que Jesus Cristo fez na cruz em nós. Aqui no capítulo 3, versículo de número 5 da carta, o apóstolo Paulo diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a sua obra redentora, ele transbordou a graça salvadora de Deus. E Paulo ainda diz assim, que ele transbordou essa graça, ele manifestou essa graça salvadora sobre todos os homens. Em Cristo, não apenas os judeus, mas também os gentios, isto é, os árabes, os romanos, os gregos, os índios, todos são enxertados pela fé, graciosamente, no corpo de Cristo. A graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus alcança todos os homens, independente de gênero, independente de classe social, independente de faixa etária, independente de nacionalidade. É tão lindo isso, porque não há, meus irmãos, assim, distância geográfica ou barreira étnica que impeça a graça de Deus de salvar o pecador. A graça de Deus, ela é bem diferente de nós, porque a graça de Deus, ela não faz vistas grossas para o escravo, ela não faz vistas grossas para a criança, para o idoso. A graça de Deus é maravilhosa porque ela se manifesta na vida dos improváveis, ela se manifesta na vida dos irrecuperáveis, ela se manifesta na vida de pecadores como eu e você. Quando nós lemos, meus irmãos, a Sagrada Escritura, descobrimos que a graça salvadora de Deus se manifestou na vida de uma mulher samaritana. A graça salvadora de Deus se manifestou na vida de um eunuco etíope. Nós conhecemos a história. A graça salvadora se manifestou na vida daquela mulher cananeia, que tinha uma filhinha possessa. A graça salvadora de Deus se manifestou na vida de um endemoniado gadareno. E a mesma graça de Deus se manifestou em nossa vida. Nós só estamos aqui nesta noite porque fomos, meus irmãos, despertados, iluminados, regenerados e salvos mediante a maravilhosa graça de Deus. E se nós observarmos aqui essa declaração inicial de Paulo, há um fato muito interessante. Ele diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou. E o verbo aqui manifestou, ele era utilizado naquela época para descrever a alvorada. Esse verbo era utilizado para descrever aquele momento, sabe, em que o sol ele vai transpondo a linha do horizonte. As trevas vão sendo dispersadas. E a luz vai chegando, trazendo vida. O invisível, né, que se torna invisível. Isso é tão belo. É o Senhor Jesus Cristo chegando com a sua glória. Lembram-se do texto? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio do quê? Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então veja bem, os cretenses, meus queridos irmãos, eles estavam imersos nas trevas do pecado, da condenação, da morte, como todos nós. Mas a luz da graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, ela nasceu. E ela nasceu assim como o sol da manhã, rompendo as trevas, trazendo a luz da vida. Isso é maravilhoso. É a manifestação da graça salvadora de Deus. Como eu coloquei há pouco, Creta era uma ilha pervertida, era uma ilha imoral, cheia de desonestidade, injustiça, ganância e idolatria. Mas a graça salvadora de Deus em Cristo agiu na vida de um grupo de pessoas naquela ilha. E a graça salvadora de Deus tornava
possível, mesmo num contexto de imoralidade e perversão, a graça de Deus tornava possível uma vida obediente, justa e piedosa. E qual é o ponto que eu quero destacar? O ponto é o seguinte: não importa a ilha na qual você vive, mesmo meus irmãos vivendo neste mundo corrompido, cheio de imoralidade, cheio de perversão, cheio de justiça, cheio de violência, mesmo vivendo num mundo, em caos, em desordem, nós podemos sim, meus irmãos, exalar o bom perfume de Cristo. Nós podemos sim viver de forma sensata, justa e piedosa por causa da manifestação da graça salvadora de Deus. É possível. A primeira igreja presbiteriana de São Bernardo está completando 65 anos. Louvado seja o Senhor por isso. Certamente vocês passaram por muitas lutas, passaram por muitas provas, mas também muitas vitórias, muitas conquistas, triunfos. E essa belíssima história é pura manifestação da graça salvadora de Deus. Pessoas estão sendo salvas, transformadas, edificadas neste local há 65 anos por causa da manifestação da graça de Deus. Por isso, nessa noite, nós devemos, assim, alegrar o nosso coração e devemos nos regozijar na graça de Deus. A graça de Deus se manifesta trazendo salvação, onde nós menos imaginamos. Ela irradia e ela alcança os improváveis e irrecuperáveis. Segundo lugar, veja o versículo de número 12, e eu leio novamente para os irmãos. A graça de Deus, meus irmãos, ela também nos ensina. Diz assim o texto bíblico: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então o apóstolo Paulo vai mostrar que a manifestação da graça de Deus não é uma licença para nós, assim, vivermos como bem entendermos. A graça de Deus, ela tem, diz Paulo aqui, essa função ensinadora, essa função pedagógica. E ela tem essa função pedagógica na formação, meus irmãos, do nosso caráter. A graça de Deus, ela não é simplesmente assim, vamos pensar um conceito teológico, uma ideia teológica. A graça de Deus, descrita aqui pelo apóstolo Paulo, é uma espécie de força motriz. A graça de Deus, ela nos toma pela mão. A graça de Deus, ela nos treina, assim, sabe, no caminho da santidade. E ela nos leva a abandonarmos os velhos hábitos pecaminosos. A graça de Deus, ela é maravilhosa. Sabe, a graça de Deus, ela dispõe o nosso coração. A graça de Deus, ela inclina, meus irmãos, o nosso coração. A graça de Deus, ela reorienta os nossos desejos. Ela nos ensina, ela nos move, ela nos leva a dizermos não às paixões mundanas e sim para um viver sensato, justo e piedoso. A graça, ela salva, mas também ela é educadora. Sabe, a graça é como aquela professora que pega na mão do seu aluninho e conduz ali o aluno, nas primeiras palavras. Ela ensina, ela instrui, ela repreende, ela corrige, ela consola, às vezes ela confronta, mas ela está atuando. E ela está também convencendo, inclinando o nosso coração para uma vida de obediência. Isso é maravilhoso porque quando a graça de Deus, ela alcança, meus irmãos, o nosso coração, pelo poder do Espírito Santo, ela nos conduz a um viver agradável ao nosso Deus. Veja o que Paulo diz. Ele diz que negativamente a graça nos educa para renegarmos. E aqui a ideia do verbo é, renunciar de uma vez por todas. Não é um processo, mas há um corte. Simplesmente nós rompemos. E ele diz, com a impiedade e as paixões mundanas. Quando somos alcançados, meus irmãos, pela graça, é isso que acontece. Nós renunciamos, nós renegamos, nós abandonamos
tudo aquilo que caracteriza um estilo de vida ímpio. Nós deixamos para trás tudo aquilo que é profano, tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é injusto, tudo aquilo que é ofensivo, aquilo que é desagradável a Deus. A nossa vida realmente é transformada. E Paulo diz que além dessas paixões, dessa impiedade, nós também deixamos para trás as paixões mundanas. Nós renunciamos, meus irmãos, às paixões mundanas, ou seja, aqueles fortes desejos pelas coisas transitórias e pecaminosas deste mundo. Nós renunciamos a estas coisas. Como nós somos dependentes, meus irmãos, dessa graça. Quando somos alcançados pela graça, nós rompemos de uma vez por todas com essas paixões carnais. Nós rompemos com aqueles desejos desordenados por prazer, poder, possessão material, coisas que consumiam a nossa alma, coisas nas quais buscavam um sentido, um significado da nossa vida. Aquilo passa. Nós rompemos com esses desejos. E positivamente, o apóstolo Paulo diz que essa graça nos educa para uma vida sensata, justa e piedosa neste presente século, ou seja, neste presente mundo caído e corrompido pelo pecado. E aqui é um ponto muito interessante. Porque, veja, no aspecto pessoal, Paulo diz que essa graça nos conduz à sensatez. No aspecto relacional, a graça nos conduz a um viver, uma conduta justa. E em relação a Deus, essa graça nos leva a uma piedade. Ele diz aqui que essa graça nos educa e nos leva à sensatez. Sabe, como é o homem natural? Pense nisso. O homem natural, aquele que ainda não foi regenerado, ele é diferente do homem que foi alcançado pela graça. Porque o homem natural, ele é impulsivo. O homem natural, muitas vezes, ele é descontrolado, ele é descompensado, desequilibrado ou descalibrado em seus desejos e paixões. Mas Paulo diz que o homem salvo pela graça, ele é educado na graça e ele é educado na sensatez. Irmãos, olha como isso é importante. A graça de Deus nos torna comedidos. A graça de Deus nos torna moderados. A graça de Deus nos faz agir com o domínio próprio. A graça de Deus nos restringe. Nesse sentido, a graça de Deus é uma grande bênção. Ela nos leva a uma conduta assim sóbria. E aqui está, na verdade, o segredo dos bons relacionamentos na família e na igreja. A graça de Deus, diz Paulo, ela também nos conduz a uma conduta justa. Pense agora no aspecto relacional. A graça de Deus, meus irmãos, ela nos educa na justiça. Um crente salvo pela graça, ele será um crente transparente, ele será íntegro, ele será honesto, ele será reconhecido como uma pessoa correta, ele será admirado no seu trabalho, percebido no seu trabalho e às vezes até perseguido no seu trabalho por causa da justiça. Porque a graça nos educa no caminho da justiça. A graça nos leva a uma conduta justa. E em terceiro lugar, Paulo diz que essa graça também nos educa a uma vida piedosa. E isso também é muito bonito, porque as pessoas às vezes ficam imaginando como que é isso, como que funciona isso, ou o que eu faço para ter uma vida piedosa. Olha que coisa maravilhosa, a graça de Deus nos educa no caminho da piedade. Piedade aqui está relacionada à devoção, está relacionado aqui, meus irmãos, à humildade, ao temor, sabe, aquela reverência diante de Deus. A piedade produzida pela graça é maravilhosa, porque a piedade, ela nos leva a desejar, servir, amar, adorar o nosso Deus. E a graça de Deus, ela nos conduz a esse viver piedoso. Sabe, aquele desejo de conhecer mais o Redentor. Isso é maravilhoso. Então, quando você
se sentir assim cansado, talvez seja o caso nessa noite. Você fala assim, pastor, eu estou aqui, mas só a misericórdia de Deus, porque a minha vida espiritual, ela não está caminhando bem. Talvez você esteja aqui, mas a sua vida espiritual está fraca, caída, quebrada, letárgica. Quando você se sentir cansado, frustrado, decepcionado, talvez por ter escorregado em algum pecado, porque sua semana não foi muito boa, meu querido irmão, minha querida irmã, preste atenção, não foque no bem que você é capaz de fazer pela sua própria força para sair dessa condição, desse marasmo espiritual. Não foque no seu poder de ação ou de reação para sair dessa condição. Você precisa, nesse momento de queda, procurar focar o seu olhar, a sua fé, no poder da graça de Deus que emana da cruz. Porque no final das contas, meus irmãos, nós somos totalmente dependentes da graça. É a graça que nos levanta, é a graça que nos educa, é a graça que nos fortalece, é a graça que nos mantém no caminho da verdade. Nós somos pó, não aguentamos absolutamente nada sem a graça de Deus. E isso é maravilhoso, porque a graça que nos salva, que nos ensina, ela também nos fortalece a um viver sensato, justo e piedoso. Sim, é possível, não por nós, mas pela graça. É isso que Paulo está mostrando aos cretenses. Está complicado, mas a graça educa na justiça, na piedade. Terceiro lugar, a graça salva, a graça educa, mas a graça também traz esperança. Diz o versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Veja que ele usa novamente a palavra manifestação aí, né? Ele usa no versículo 11 e agora no versículo 13. E nós vivemos entre essas duas manifestações. A primeira manifestação da graça ocorreu na primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não quer dizer que Deus não era gracioso antes. Obviamente, Deus sempre foi gracioso. Mas essa graça que se espalha e vai alcançando os povos. E essa graça que se manifestou na primeira vinda de Cristo, que é aplicada em nosso coração, nós chamamos de primeira manifestação, ela é seguida de uma segunda manifestação. E nós vivemos, então, esse período, né? É o já e o ainda não. Aguardamos agora a segunda manifestação, que é o retorno de Cristo. Portanto, meus irmãos, pense nisso. A manifestação da graça salvadora de Deus, que nos alcançou, ela produz em nós uma santa aspiração. Ela produz em nós um desejo, e um desejo pela concretização da bendita esperança. Ela produz em nós o desejo de ver a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aquele que é alcançado pela graça, ele começa a ansiar pelo retorno do grande Deus e Salvador, Jesus. Como uma jovem aguarda o dia do seu casamento. Lá em nossa igreja, lá em Itajaí, algumas jovens estão se preparando para o casamento, né? Alguns casais. Acho que aqui também, né? Isso é muito bom, e eu sempre acompanho os casais. E é interessante porque há uma expectativa no coração dessa jovem. Veja, o dia do casamento está marcado. Os convidados já estão, né? Todos definidos. Já fecharam o buffet. O fotógrafo. E eles estão ali sendo acompanhados e a cada aconselhamento eles às vezes ficam emocionados. Veja, o dia do casamento ainda não chegou, mas já há empolgação, há alegria. As dificuldades que antecedem o casamento se tornam pequenas, afinal, eu estou indo para aquele grande dia, o dia do casamento. O grande dia está chegando. Veja, quando o Senhor Jesus Cristo ele entra em nossa vida, nasce em nós
essa aspiração, esse desejo ardente pela manifestação da glória do seu retorno. Manifestação da glória do grande Deus Salvador Jesus Cristo. Aqui está uma declaração clara acerca da divindade de Cristo. Irmãos, essa vida, ela só faz sentido para aqueles que aguardam a manifestação da glória do Senhor Jesus. Essa vida só faz sentido para aqueles que aguardam o retorno de Cristo. Pense nisso nessa noite. O que nós aguardamos? Qual é a sua grande esperança, nesta noite? O que nós aguardamos? Ok, algumas pessoas aguardam comprar uma casa, e não há nada de mal nisso, ou aguardam trocar o carro, talvez uma promoção no trabalho, aguardam o próximo filho, ou aguardam se casar, ou aguardam encontrar um pretendente. Nós ansiamos, meus irmãos, e aguardamos coisas nessa vida, e não há nenhum problema em relação a isso, mas o que deve sustentar todas as nossas esperanças, expectativas terrenas, é o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. As atrações mais espetaculares deste mundo, elas não se comparam com a manifestação do nosso Redentor no dia final. Pense nos prazeres, nos deleites que este mundo proporciona. Os prazeres e os deleites mais doces que o mundo proporciona, meus irmãos, isso é como remédio amargo, quando comparados à alegria e ao prazer que desfrutaremos quando entrarmos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os amores, meus irmãos, deste mundo são como nada. Todos os amores e prazeres desse mundo são como pó e cinza quando comparados ao mais belo e precioso tesouro, que é o nosso Redentor, Jesus Cristo, o ser mais belo e mais amável deste universo. Nós sabemos que essa bendita esperança, ela não é uma possibilidade. Essa bendita esperança é uma certeza. Nós estaremos lá. O dia chegará. Nós, hoje, estamos aqui, mas estamos aguardando, meus irmãos, o nascimento do sol da justiça. Nós estamos aguardando a chegada de Cristo, e a Bíblia diz que Ele chegará entre as nuvens com poder e glória. O que nós aguardamos? Nós aguardamos o que há de melhor. E deixa eu te dizer uma coisa, a nossa alma ficará plenamente satisfeita com o prêmio que receberemos. A comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós esperamos. Por essa razão o apóstolo Paulo diz, lá na carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E agora eu quero ir, então, para a quarta e última lição e ponto desta noite. Veja, então, agora o versículo de número 14. A graça também, ela traz resgate, ela nos traz uma nova identidade. Diz assim, o apóstolo Paulo, versículo 14, ele vai falar acerca de Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Veja bem, o pecador, nós sabemos, não regenerado, ele é escravo do pecado. O pecado é o seu senhor. O pecado é o senhor que controla, que domina, que escraviza a sua vida.
Porém, meus irmãos, quando a graça de Deus ela se manifesta na vida do pecador, essas correntes, essas cadeias, elas são quebradas. Sabe, a dívida do escravo, ela é quitada. A justiça de Deus, Pai, ela é plenamente satisfeita. E aquele poder avassalador que o pecado tinha sobre nós, esse poder, ele é desfeito. Veja, se Jesus Cristo, meus irmãos, não tivesse morrido na cruz do Calvário e ressuscitado, no terceiro dia nós estaríamos completamente perdidos, destinados ao inferno. Mas, por amor, voluntário, espontaneamente, ele se entregou naquela cruz. E Paulo diz aqui que o propósito foi triplo, né? Primeiro ele coloca que ele se entregou para nos remir de toda iniquidade. Éramos escravos do pecado, mas por graça fomos remidos. Como eu coloquei, a nossa dívida, ela foi quitada, toda iniquidade está perdoada. Há um texto interessante lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, em que os anciãos declaram: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto. Olha só, foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus. Olha que declaração, meus irmãos, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, fomos remidos, resgatados. A segunda declaração, ele coloca aqui, em relação ao propósito da morte, entrega de Cristo, ele fala aqui no texto, purificar para si um povo exclusivamente seu. O pecado, meus irmãos, ele nos torna imundos. O pecado, ele mancha, ele impregna a nossa alma. Sabe, não dá para você se livrar e tirar essa roupa, esses trapos imundos, mas isso é tão lindo porque o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Cristo, irmãos, ele é um poderosíssimo alvejante que remove as manchas mais profundas do pecado em nossa alma. Irmãos, Jesus Cristo não apenas nos concede um novo presente e um novo futuro, mas Ele também nos concede um novo passado. Porque você passa a olhar para o seu passado cheio de traumas, de dores e de pecados, de uma outra forma, porque você sabe que tudo aquilo foi carregado na cruz. E quando você olha o passado, você vê uma vida limpa, porque Jesus, ele nos purifica de toda imundícia. Paulo ainda coloca assim, né? Purificar um povo exclusivamente seu. A quem nós pertencemos? O mundo vive essa crise, né, de pertencimento. E o mundo busca pertencimento. Mas o mundo não encontrará paz, descanso, segurança. Ele não encontrará, sabe, aquela segurança do pertencimento fora de Cristo. Nós somos dele, meus irmãos. E por fim, Paulo diz no final, um povo zeloso de boas obras. Porque ele está mostrando àqueles irmãos que a graça do Senhor, quando transforma a nossa vida, sabe, as malditas obras da carne, elas são expulsas da nossa vida, ou substituídas pelas boas obras que realizamos em Deus, para a glória de Deus. Nós fazemos boas obras e vivemos, meus irmãos, as virtudes do reino, não para conquistarmos, obviamente, a salvação, mas porque fomos conquistados pela graça. Esse é o resultado natural e o fruto natural que emana, que flui de um coração que foi alcançado pela graça. São as boas obras. Isso é bom. Então, quem somos nós? Quem somos nós? Quem é o nosso proprietário? Nós somos o povo exclusivo de Deus.
recriados em Cristo para as boas obras. Não pertencemos a nós mesmos. Ele é o nosso proprietário, Ele é o nosso dono, Ele é o Senhor da nossa vida. Nós somos servos, simplesmente nos curvamos diante dEle e o adoramos. Estamos em suas mãos, para sempre, e Cristo diz que ninguém nos arrebatará de suas mãos, porque pertencemos a Ele. Ele é o nosso maior tesouro, quer seja nessa vida, quer seja por toda a eternidade. Não precisamos tentar impressionar a Deus. Sabe, alguns crentes pensam nisso, né? Tentam impressionar o Senhor com as suas boas obras. Não, a gente não precisa impressionar, nós somos dele. Sabe aquele crente que fala assim, essa semana eu vou orar 3 vezes por dia, e eu vou ler assim, todo o Novo Testamento, porque eu tenho certeza que Deus lá do céu vai olhar e falar assim, nossa, esse cara é bom mesmo. Estrelinha para ele. Essa semana eu vou vir até no estudo bíblico. Aí, meus irmãos, já praticamente está quase dentro do céu, né? Realidade difícil às vezes, né? Mas veja, às vezes nós criamos essa ideia equivocada, sabe? Porque eu presenteio a minha esposa no dia do seu aniversário ou no dia do nosso casamento. Por quê? Você faz isso com a sua esposa? Você já imaginou se eu chegasse em casa com um buquê de rosas, entregasse para minha esposa, no dia do nosso casamento, temos 20 anos de casado, entregasse para ela, e ela perguntasse, nossa, rosas lindas, por que você me trouxe? Eu dissesse assim, por obrigação. O que ela faria com a rosa? Talvez faria eu engolir a rosa. Porque, veja bem, eu não tento impressioná-la para conquistá-la. Eu não estou dizendo que o homem não deva conquistar a mulher, mas no sentido de que ela é a minha esposa, e eu faço isso por amor. Eu pertenço a ela pertence a mim. Isso é expressão de amor. Nós não precisamos tentar, de alguma forma, chamar a atenção de Deus. Olha, Senhor, vou fazer mais algumas coisas aqui. Deus nos amou primeiro. Meus irmãos, nós já pertencemos a Ele. Não é preciso nem o pastor e nem ninguém ficar exigindo do tipo da igreja, faça isso ou faça aquilo. Nós somos o povo amado do Senhor, propriedade do Senhor, pertencemos ao Senhor. Como que a gente reage a isso? Boas obras. O crente em Cristo tem que ser o primeiro a dizer assim, ó, eu quero ser um ofertante fiel. Eu quero ser um dizimista fiel. Eu quero trabalhar, tem alguma área, posso fazer alguma coisa, tem que carregar alguma coisa, eu estou aqui, eu quero servir, eu quero viver o Evangelho. Não é para chamar a atenção, mas porque ele já foi alcançado pela graça. E a última declaração do texto, no versículo 15, o apóstolo Paulo diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Isso significa que Tito, o jovem pastor lá na ilha de Creta, precisava cumprir com responsabilidade o seu dever, cumprir ali com autoridade, transmitir esse precioso ensino sobre a graça de Deus àqueles irmãos. E agora eu vou concluir de verdade. Como alguém disse, né, quando o pastor diz concluindo, vocês sabem o que isso significa, né? Significa absolutamente nada, meus irmãos, nada. Mas agora é verdade. Eu disse pela manhã que eu ia contar uma história, né? E eu vou fechar então com essa história, tá bom? Quando eu era um seminarista ainda, lá na cidade de Suzano, que alguns aqui conhecem, e eu trabalhava numa congregação, e nos domingos pela manhã eu estava sempre na igreja sede, né, lá, a Igreja Unida de Suzano. E eu lembro que certo dia eu estava no ponto de ônibus, com a minha Bíblia, bom seminarista, e estava lá no ponto, lá, né, aguardando o ônibus.
Eu morava assim num bairro um pouco distante do centro, então pegava aquele ônibus, ia até, sabe, naquele processo, estava esperando o ônibus lá no ponto. Aí eu olhei para trás e vi um senhor caído assim, tinha uma padaria, ele estava caído assim no canto, e eu olhei para aquele senhor, e eu era muito assim, ainda muito jovem, né, certo, Eduardo? Fomos muito jovens para o seminário, e eu fiquei assim, na minha juventude, e agora, o que eu faço, tal... E aquele senhor, ele estava caído assim, meio que dormindo, né? E eu fiquei pensando, e agora? E eu estava me sentindo como... Sabe aquela parábola do bom samaritano? Eu falei, não, quem eu sou aqui, né? O fariseu, o escriba, menos o bom samaritano. E eu fiquei pensando, por que esse ônibus não aparece logo? Né? E eu ali com a Bíblia, fiquei até pensando, se eu passar alguém aqui e tal. E eu ali, falei, o que eu faço? E aí, você começa a ser incomodado, né? Porque Deus não manda o ônibus. A essa hora trava tudo, né? Fura o pneu, né? E eu olhava para trás, olhava para frente, olhava para trás, e falei, sabe de uma coisa, eu vou falar com esse senhor. Aí me aproximei dele e acordei ele assim. Aí ele abriu os olhos assim. Eu falei assim, tá tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Você está aqui, né? Caído aqui, né? Deitado aqui, dormindo, tal. Ele falou assim, olha, eu sou alcoólatra. Eu moro 2 ruas atrás aqui, mas eu sou alcoólatra. E você vê, domingo de manhã já estava bêbado, né? Embriagado, e aí eu vim aqui na padaria, agora eu estou aqui deitado, então a minha família está uma bagunça, eu luto com alcoolismo, e assim, a minha vida é um fracasso, tal, e falou ali um pouco para mim da vida dele, e aí eu olhei para ele, e eu pensei assim, meu Deus, o que eu posso fazer, né? Vou fazer o quê? Vou pregar o evangelho. Aí eu preguei o evangelho para aquele homem, falei assim, não, mas olha, Jesus Cristo tem poder para te salvar, né? E eu, com todo aquele fervor de seminarista, falei assim, agora esse homem vai se converter. Aí preguei para ele, orei por ele lá no chão, e ele falou assim para mim, assim, onde fica a sua igreja? Aí eu falei, fica lá no centro, tal lugar, era próximo a uma loja famosa lá em Suzano, eu falei, fica perto daquela loja, tal. Aí ele levantou meio assim, falou, olhou para mim e disse, domingo eu vou lá, próximo domingo eu vou lá. Aí eu entrei no ônibus, já pensando assim, nunca mais eu vou ver esse camarada na vida, porque ele nunca mais vai aparecer. Para minha surpresa, no domingo seguinte, ele estava lá. Paulo, o nome dele. Não fazia jus ao nome. Aliás, na primeira fase, sim, né? Mas ele estava lá sentado, o Paulo. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu. Fiquei até impressionado. Mas Deus converte mesmo, né? Está ali. É a graça. Eu fui lá, falei, Paulo, seja bem-vindo. Falei, vai vir uma vez. Será que vai vir a segunda? Veio a segunda. E aí Paulo falou, não, eu entendi a mensagem do Evangelho, Deus me alcançou, e veio a terceira vez, e veio a quarta, e Paulo foi para a classe de catecúmenos, e Paulo, aquele senhor, mais de 60 anos, ele se converteu, e Paulo foi batizado, se tornou membro da igreja, tinha um baixo forte, assim, quando estava pregando, ele dizia no meio da mensagem, amém, Senhor, só ele, aquela voz ecoando, sempre tem uma assim na igreja, né? Então, e aí aquele homem se converteu, ele serviu a Deus, meus irmãos, com todo o coração. Depois de alguns anos, eu creio que uns 6, 7 anos, assim, ele foi acometido de uma enfermidade, talvez até fruto da vida pregressa, e ele acabou falecendo, e ele foi recolhido pelo Senhor, levado pelo Senhor. Mas onde que eu quero chegar? Não é no trabalho que eu fiz, mas é no poder da graça. A graça salva, improváveis, irrecuperáveis, como eu e você. Ela educa, inspira esperança, nos traz nova identidade. Que Deus abençoe ricamente a primeira igreja presbiteriana de São Bernardo, uma igreja salva pela graça, que está sendo santificada pela graça, que aspira o retorno do Senhor Jesus Cristo pela graça, e que em breve desfrutará da plenitude de tudo aquilo que é bom e perfeito pela graça. Que Deus assim nos abençoe.